O Banco Central dos Estados Unidos acaba de reduzir os juros em 25 pontos base. Com essa decisão, a taxa básica do país fica entre 3,5% e 3,75%. Quem vem para explicar tudo o que envolve o anúncio do Federal Reserve é o analista de economia Fernando Nakagawa. Seja muito bem-vindo nessa super quarta. Oi, sumido, Débora, né? Oi, sumido. Boa tarde, Débora, Yuri, todo mundo que está com a gente no 360. A decisão acabou de ser divulgada. O corte veio exatamente como todo mundo esperava. Essa era a previsão dos analistas, mas veio com um tempero, com uma pimenta. Por quê? A votação foi completamente rachada. A maioria, 9 votos, votou exatamente pela queda de 0,25 ponto, como o mercado previa, mas dois votos queriam um corte mais profundo, de meio ponto percentual. E um voto não queria corte, queria manutenção da taxa. O documento divulgado há pouco pelo Federal Reserve lá em Washington cita que os indicadores econômicos da economia americana sugerem atividade econômica se expandindo a um ritmo moderado. E sobre inflação, ela cresceu desde o início do ano e permanece em patamares relativamente elevados. Essas duas frases, Débora e Yuri, estão sendo encaradas neste momento pelos investidores como sendo um sinal de pausa. O Banco Central dos Estados Unidos corta o juro na última reunião de 2025 e não deve cortar na próxima reunião em janeiro, talvez nem na seguinte. Então, pelo menos a próxima reunião de política monetária nos Estados Unidos não deverá ter alteração da política monetária. E por que isso é tão importante? Esta provavelmente foi a última reunião de Jerome Powell, que daqui a 15 minutos concede entrevista coletiva para explicar esta decisão. O último corte anunciado por ele. O mandato dele termina no primeiro semestre do próximo ano e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está em pleno processo de escolha de seu substituto. Ele pressionou muito Jerome Powell a simplesmente renunciar ao cargo, tentou demitir, tentou tirá-lo de lá, pressionou ele, mas Powell continuou seu trabalho e fez o que tecnicamente ele acha que deve ser feito. Então, corte exatamente como esperado, mas um placar totalmente rachado, com votos para corte maior e inclusive um voto pela manutenção e a sinalização do Fed que, diante da inflação crescendo na comparação com o começo do ano, novos cortes não devem ser esperados de agora para a próxima reunião, por exemplo. Os detalhes vão ser trazidos na entrevista coletiva que começa daqui a 14 minutinhos. No mercado financeiro, a reação dos investidores no Brasil, o dólar deu uma desacelerada na comparação com o que estava antes da decisão, agora sobe 0,78, R$ 5,47, e a Bolsa opera bem pertinho da máxima do dia, com uma valorização de 0,33% a alta do Ibovespa. É uma reação comedidamente tranquila, que é a indicação, então, de que o investidor, pelo menos por enquanto, reage de maneira tranquila neste momento. Naco, bom, então ficaremos de olho ali se a partir do ano que vem são as taxas de juros lá nos Estados Unidos que vão ficar paradas. Olhando aqui para o Brasil, talvez seja o inverso, né, Naka? A partir das 6h30 da tarde, hoje vai ser a vez do nosso Banco Central anunciar aquilo que todo mundo imagina que vai acontecer, que é manutenção dos 15% de juros ao ano. A grande questão é se vai indicar quando começa o corte, é isso? Se vai ser na primeira ou na segunda, ou sabe-se lá quando, no ano que vem, né? Essa é a grande dúvida hoje, se vai ser em janeiro ou em março. Porque essas serão as duas primeiras decisões do Banco Central no Brasil em 2026. Para esta reunião que acontece, que termina daqui a pouquinho, não tem nenhuma diferença, todo mundo está na mesma página. A aposta é de manutenção do juro, ele continuará parado. O Banco Central tem sinalizado isso, que não tem espaço agora, dezembro de 2025, para um corte. Mas para 2026, aí sim, o próprio Banco Central já tem indicado que as previsões para a inflação mais à frente estão cada vez mais próximas da meta e, por isso, é possível que a gente tenha um corte. Não se sabe ao certo se em janeiro
ou se em março. E aí hoje o documento é muito importante porque ele pode trazer esta indicação. Se não vier hoje à noite, a partir das 6h30 da tarde, vem na semana que vem, na terça-feira, quando sai o documento, a ata do Copom. Agora, uma coisa interessante é que nos últimos dias, no meio desse noticiário político envolvendo Flávio Bolsonaro, e a reação que pegou muita gente de surpresa, a reação negativa do mercado financeiro a esta possível candidatura, se prevalecer a leitura de que a direita pode vir rachada, sem um grande nome, como era o esperado por Tarcísio, pelo menos era a expectativa, a esperança e talvez até talvez não, certamente, o desejo do mercado financeiro, se a direita for rachada para a eleição, é possível que a pressão sobre o dólar continue, porque isso, em tese, pode favorecer a reeleição do presidente Lula, o que pode, no limite, deixar o trabalho do Banco Central mais duro para conter a inflação, porque dólar alto significa mais inflação.